primeiro, e os irmãos já podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Paulo aqui, meus irmãos, ele traz essa palavra aqui à igreja de Roma, aos romanos. No capítulo 5, aqui o apóstolo São Paulo, ele fala que nós somos justificados pela fé, e temos que ter paz com Deus, paz com o Senhor em todos os momentos da nossa vida, até mesmo em momentos difíceis, em situações difíceis, Eu já vivi momentos difíceis na vida, de, por exemplo, eu montar bem aqui no transporte que está legal, não tem defeito nenhum, de repente o transporte não anda. Já vivi isso, Às vezes um transporte novo, zerado, tirado da caixa, e porque a gente estava fazendo a obra de Deus, de repente o transporte não ligava. Então nós temos que ter paciência, ter calma e esperar o trabalho de Deus. Obrigado. E o Senhor, irmãos, Ele trabalha em nossas vidas em todos os momentos, e nós temos que dar glória a Deus, ao Senhor, em tudo. Amém? Louvado seja Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa esperança, irmãos? A vida eterna. Hoje, pequeno espaço de tempo que eu tive a oportunidade, pela manhã eu estive meditando sobre vida eterna. Qual é a nossa maior esperança? É a vida eterna. A partir da nossa para a eternidade, ela é questão, fração de segundos, mesmo instante que podemos viver 80, 100, 90 anos, Deus pode querer levar alguém muito cedo, assim, porque faz parte do plano de Deus recolher. Mas nós temos que ter esperança de vida, de trabalhar para o Senhor, pregar a palavra de Deus, ganhar almas para o reino de Deus, pedir a Deus uma vida longa aqui na face desta terra. E se há alguma glória, se temos que nos gloriar em alguma coisa, é na nossa fé, é na nossa esperança, em Jesus Cristo. O que é a gente se gloriar em Jesus? É dizer, Jesus tem me sustentado, meu amigo. Jesus é bom, Jesus tem trabalhado na minha vida, Jesus tem me colocado de pé, o Senhor tem me dado vida, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida do Cordeiro, o Senhor tem trabalhado. Se eu morrer hoje, se eu partir amanhã, eu parto com Jesus para a glória de Deus. Então essa é o nosso gloriar, irmãos, gloriar no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu ouvi de uma pessoa muito experiente, não é pessoa está crente ainda, mas é uma pessoa que é crente só em casa, A pessoa não é aqui da igreja nem das igrejas daqui. E a pessoa chegou para mim e disse, estava numa hora tão agoniada, um calor tão forte, e a pessoa disse que não precisa a gente orar, porque a própria palavra já está dizendo que Deus, Ele nos abençoa, e que Deus, nós temos que crer e ter essa fé que Deus, Ele trabalha em nossas vidas, Então eu fiz só escutar, O momento ali foi curto, e eu fui com essa, sem
dar explicação também, porque não me cabia. A pessoa queria conversar muito comigo, mas não teve tempo. Mas o que é que eu quero dizer, meus irmãos? É uma visão equivocada, sabe? Uma visão equivocada. É a mesma coisa de muitas religiões. A Bíblia diz que Deus já levou sobre nós essa visão da pessoa. Não é, pastor? Deus já levou as nossas dores e enfermidades. Então, se Deus já levou as nossas enfermidades, enfermidade não pode ficar no nosso corpo. Momento algum, em dia nenhum. Você vê como tem muita gente evangélica que serve a Deus ainda com 20 anos, 30 anos, 40 anos, com a fé equivocada. Meus irmãos, esse corpo ele padece, ele adoece. É assim? Então, que história é essa que nós não temos que orar? Nós temos que clamar o nome do Senhor. Há vários exemplos de pessoas que clamaram o nome do Senhor Jesus. Jesus disse que nós temos que perseverar na oração, clamar, até para Deus enviar obreiros, pessoas para trabalhar na obra. Ele disse que nós temos que botar o joelho no chão, não é assim? Clamar ao Senhor a seara. Jesus dizendo para os discípulos ali pregando. Ele poderia muito bem dizer e fazer assim: haja obreiros aqui trazendo. Devia aparecer só na fala, não é uma mágica, ele não pode fazer mágica, não é assim? Mas ele disse que tem que orar para que Deus envie, ou seja, Deus, irmãos, muitas pessoas não entendem. Por que nós temos que nos humilhar a Deus? Eu também, a explicação é curta, é muito pouca, né, irmão? Porque nós sabemos que está escrito na palavra, né? Que ele diz que nós temos que nos humilhar a Ele. O apóstolo São Pedro, ele escreveu na sua carta: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. No meu entender, como ser humano, como homem, como pessoa física, não era para haver também essa questão de a gente se humilhar a Deus, não. Se fosse olhar para a minha visão humana, para que me humilhar a Deus? Não, nem eu servia a Ele, já era para me dar tudo. Na minha vista, o que eu queria era isso, como ser humano, sabe? Mas não é assim. Ele está dizendo, ele deixou escrito que nós temos que nos humilhar, irmão, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, Então nós temos que estar debaixo dessa graça, debaixo dessa graça de Deus. Louvado seja Deus. Então o apóstolo São Paulo, irmãos, ele traz essa palavra, que temos que ser justificados pela fé e ter paz com Deus. No verso 3 ele nos diz que nós temos que nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Se nós servimos a Deus, verdadeiramente nós vamos sofrer muitas decepções, abalos, partida às vezes de alguém que a gente ama, Nós vamos sofrer muitas coisas, traições, porque isso é bíblico. O próprio Jesus passou por isso, os apóstolos, e nós também nessa terra que passamos. Mas nós temos que estar com o coração firmado, temos que estar com o coração em Deus, na palavra, para resistir, irmão? Senão a gente não vai ter força para resistir. Temos que resistir e esperar em Deus, que Deus venha fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 4: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Se nós não tivermos experiência com tribulação, com dificuldade, com coisa ruim, irmãos, como que nós vamos esperar em Deus? Por isso que o mundo não tem esperança em Deus, porque o mundo vive uma vida de facilidade, vive uma porta larga. Quem vive na porta larga, a esperança é curtir a vida, é viver aquela vida ali, Mas quem vive numa porta estreita como nós, a esperança é a salvação. A esperança é de entender que essa carne, esse corpo aqui, ele vai apodrecer um dia, vai perecer. Mas a Bíblia diz que a nossa alma, ela vai ao seio de Abraão. E tem muitas pessoas que não vão morrer. A Bíblia diz que vão ser arrebatados, transformados para a glória de Deus. Ali no arrebatamento, irmão, automaticamente essa carne, esse corpo de dor, de aflições, ele vai cair ali no ar ali, ou seja, como uma matéria no ar.
E você já imaginou não sentir a dor da morte, a morte física, mas ser transformado ali no corpo glorioso? Nós não sabemos qual geração. Eu creio que seja a nossa geração, para a glória de Deus. Mas para isso nós temos que ter esperança. Nós temos que carregar as marcas nossas costas. É dor, é aflição. Nós temos testemunho para contar, né? Que nós temos vivido uma vida de dificuldade, de perseverança, né? De muita fé, de muita tribulação, mas também de muito refúgio e de fortaleza no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então o amor de Deus, ele está derramado dentro do nosso coração. A esperança não traz confusão. Se nós temos esperança em Deus, na salvação, então não há confusão na minha mente. Não pode haver confusão na sua mente. Não pode. Ou seja, tem que ter a esperança como norte, tem que ter Jesus na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E versículo 6: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, né? Então Paulo, ele também falou: quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Mas nessa passagem bíblica, Paulo está dizendo que nós somos fortes. Ele disse: quando nós ainda éramos fracos, quando não éramos convertidos, vivíamos absolutamente numa vida de pecado, de destruição, né? Quando, irmãos, a pessoa, ou a nação, as nações, o povo vive no pecado, as pessoas não enxergam que estão ali no pecado. Segundo Coríntios 4:4, Paulo ele disse: o nosso evangelho, o seu evangelho de Cristo, ainda está encoberto. Está encoberto. Ele disse: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho. Quer dizer, as pessoas estão enxergando, mas pecado virou a vida dissoluta, uma vida libertina, virou uma coisa comum, uma coisa normal, né? Virou uma coisa como outra qualquer. Mas nós sabemos, irmãos, que ainda pecado é pecado e que santidade é santidade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O verso 7: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Jesus morreu, irmãos, para o ladrão, pela prostituta, né? Jesus morreu por traficante, pelo atirador, né? Jesus morreu pelo maior vil pecador dessa terra. A Bíblia diz que ali não tinha nenhum justo sequer, mas por causa do compromisso que Deus tinha feito com o homem, com o pacto, né? Deus queria resgatar de novo, ter um pacto, uma aliança com o homem de novo, porque o homem é a sua imagem e a sua semelhança. A pessoa perguntar: quem é Deus? Como é Deus? É como você, é igual a você. A Bíblia diz: em poder e glória, pastor? Não, mas a Bíblia diz que nós seremos como Cristo. A Bíblia diz: recebendo um corpo glorioso. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 8, meus irmãos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu
por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um grande amor. Quando nós mantemos uma campanha de oração na igreja, em casa, quando nós mantemos uma campanha de oração pela minha irmã de sangue, o meu pai e minha mãe, e nós, quanto mais nós oramos, mais rebeldia nós vemos, e mesmo assim nós temos fé para permanecer orando, nós estamos mostrando o amor de Deus em nosso coração. Porque é um amor e uma confiança de que Deus um dia há de salvar e há de transformar, de libertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele fez ali, desceu do céu, morreu, e confiando e acreditando que haveria transformação, que o homem se voltaria para Deus. E Jesus fez isso e deu certo, está dando certo. Milhões e milhões de pessoas se arrependem no Brasil e no mundo, e a sua igreja é uma igreja grande, e muitas pessoas foram transformadas, são transformadas e serão transformadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se olharmos para o lugar que fomos a semana passada, pregar ali, cada dia ficando mais difícil, sabe? Aumentando o grau de criminalidade, né? Quer dizer, o mal cresce a cada dia. Se a gente for olhar para aquelas coisas, irmãos, a gente não conseguirá levar o amor de Deus ali, a palavra do Senhor, né? Por que nós fazemos e vamos? Porque é um ide de Cristo, né? Porque nós não fizemos até esse presente momento o que muitos fizeram e estão ali. Nós temos uma vida, nós não sabemos o que acontecerá amanhã conosco. Para que o mal não aconteça em nossa vida, nesse sentido de parar ali, nós temos que pedir a misericórdia de Deus, né? E muitas das vezes Deus ainda permite, para que ali pessoa possa se converter, ou já um convertido mesmo, seja um pregador do Evangelho ali, e ganhar pessoas e ganhar até os soldados, como aconteceu ali com o apóstolo São Paulo, que ganhou toda a guarda pretoriana ali, ganhou um grande número de soldados, de pessoas ali, para a glória de Deus. Se Paulo não tivesse sido preso, meus irmãos, jamais ele conseguiria evangelizar. Mas por intermédio da mão de Deus, Paulo ganhou muitas almas para o reino de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né, meus irmãos? Nós éramos, meus irmãos, inimigos de Deus. Quando uma pessoa está sem Deus, está vivendo impiamente, a Bíblia diz: não sou eu, que esta nação, esse povoado, essa família, essa pessoa é inimigo de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que lá, diz que aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas aquele que se constitui, né, amigo da palavra, amigo dos mandamentos de Deus, esse é amigo de Deus, amigo de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso que agora nós somos reconciliados com Deus, agora nós temos mais confiança de estar orando e buscando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não é mais uma pessoa estranha no reino de Deus. Não é na época do Velho Testamento que havia um véu, e só quem podia buscar a Deus para interceder pelo povo eram os sacerdotes, eram as pessoas consignadas, consagradas à lei. Mas a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu, e indo para a nossa casa, voltando da
igreja, na estrada, nós podemos interceder, buscando, orando ao Senhor, porque o véu foi rasgado. Podemos buscar o Senhor e orar a Deus, e a Bíblia diz que Ele irá nos atender para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não importa a cor, o tamanho, não importa se é pastor, obreiro, não importa quem quer que seja, se buscar o Senhor com humildade, se buscar o Senhor com alegria, se humilhar ao Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele se revelará, a Bíblia diz que Ele há de trabalhar em favor daqueles que choram aos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, irmãos? Nós alcançamos a reconciliação. O mundo estava perdido, não havia reconciliação, não havia mais reconciliação. Por que Deus, irmãos, ainda não voltou? Por que Jesus não voltou ainda? Se ele tivesse voltado há 20 anos atrás, eu tinha me perdido, talvez eu não teria chance, né? Se o arrebatamento da igreja, se tudo acontecer agora, quantas festas estão programadas aí no mundo? Quantas pessoas não estão no meio daquela multidão ainda que vão ser salvas? Então Ele tem a sua volta, alguns têm a sua volta por tardio, mas não é por tardio, é porque Ele ainda está dando tempo para que muitas pessoas se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém, irmãos? Não era para haver morte, pela determinação. Aí muitas das vezes eu já sabia de tudo, né? Tudo é para a glória de Deus, mas a ordem de Deus era para que o casal ali não pecasse, né? Não ia haver morte, foi decretado por Deus. Mas por que, pastor, que entrou a morte? Porque ali aquele casal ali desobedeceu, e por causa da desobediência deles, a morte chegou até nós. Mas Deus poderia cessar a morte, para não haver mais morte. É tão triste morrer gente, mas não tem como mais. Vai acontecer. É uma cena que diariamente vai ser inevitável, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que é melhor a pessoa ir no velório onde há choro do que no grande banquete onde há risos. Porque a Bíblia diz que ali se reflete para onde vai o corpo de todos os homens. Versículo de número 13. E eu vou caminhar para encerrar, devolver para a irmã Maria, que tem oração ainda também. Porque até a lei estava. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por Adão entrou o pecado e a morte, mas por Jesus entrou-se a vida novamente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, você já imaginou
a vida eterna, você não morrer, mas nós temos essa possibilidade. Só temos uma chance, uma possibilidade. A Bíblia diz que é o caminho de Deus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou 500 caminhos. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? A nossa carne, o nosso corpo, irmão, ele gostaria de estar em uma festa dançante. Eu não estou sentindo isso. Ele gostaria de estar em lugares que não agradam a Deus. Essa é a nossa carne do ser humano, né? Viver uma vida promíscua, viver uma vida sem compromisso, não é ruim. O pecado, ele não é ruim. O pecado, ele é prazeroso, diz a Bíblia. Mas só que lá em Romanos capítulo 6, verso 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia fala, nós estamos, quem está na igreja, quem serve a Deus, quem entregou a sua vida para Jesus, a sua vida acabou. Quero dizer para você, acabou para o mundo, né? Porque aquela vida de largura que nós vivíamos, nós não podemos mais. Não é o pastor, não é a placa que diz, mas a Bíblia diz que nós temos que andar no caminho estreito, né? Apertado, difícil, de dificuldade, para nós poder obter a salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus.